A gente vai então para a nossa aula 8, e nessa aula 8 a gente vai começar a falar de transformações físicas e químicas. E quando a gente falar de transformações químicas, a gente vai começar a falar de uns assuntos mais importantes do primeiro ano, que é o que nós chamamos de reações químicas. E galera, a partir dessa aula, agora a gente vai começar, de fato, a aprofundar um pouquinho mais no conteúdo de química. Porque até agora, até o momento, não sei se vocês perceberam, mas eu estava fazendo uma espécie de revisão e aprofundamento de alguns conteúdos que provavelmente vocês já viram lá no ensino fundamental. O início do primeiro ano do ensino médio, ele vai pegar conteúdos que vocês veem lá no ensino fundamental e vai trazer alguns aprofundamentos logo no início. A partir de agora, a partir dessa aula, a gente vai começar a trabalhar alguns conteúdos um pouquinho mais aprofundados e principalmente trabalhar alguns cálculos envolvendo química. Então, nessa parte, com certeza, assim, quase absoluta, algumas pessoas vão começar a ter algumas dificuldades justamente por envolver um pouquinho de cálculo. E é o que eu dou como dica e o que eu peço para vocês, gente. A partir de agora, quem tiver dúvida, quem não estiver conseguindo acompanhar, quem tiver dificuldade com o cálculo, por favor, não deixe passar as dúvidas. Interrompe a aula, pede para ajuda, tipo, fala, professor, pode me ajudar aqui, eu estou com dúvida em tal assunto. Ou então a gente pode depois, se for o caso, marcar aulas de revisão em algum horário específico, combinando com a direção, né? Se for o caso, porque eu sei que muitas pessoas vêm do ensino médio, do ensino fundamental, já com muita dificuldade com a parte de matemática. E como a gente vai começar depois a trabalhar com matemática, eu sei que essas dificuldades surgem naturalmente. Beleza? Então, só estou dando esse aviso para que vocês já fiquem preparados e também já para que vocês se acostumem a perguntar mais e a participar mais, caso vocês tenham dúvida. Beleza? Então, galera, o objetivo dessa aula, então, das aulas 8, é trabalhar transformações físicas e químicas. Só que, galera, na aula passada, a gente estava falando sobre métodos de separação de sistemas homogêneos, e eu trabalhei com vocês dois métodos iniciais, que eram as destilações simples e fracionada. Só que ainda falta dois métodos de separação de sistemas homogêneos que eu preciso comentar com vocês. São métodos mais simples e que caem com certa frequência e que é importante vocês saberem. É menos comum do que a destilação simples e fracionada, mas é importante vocês saberem. Então, antes da gente entrar de fato na nossa aula 8, eu vou voltar um pouquinho só na aula passada, falar de dois últimos métodos que eu não deu tempo de falar na última aula. Depois que eu falar desses métodos, a gente volta para a nossa aula 8 e começa a falar sobre transformações físicas e químicas. Beleza? Então vamos lá, gente. Na aula passada, então, eu falei com vocês inicialmente de duas destilações. A destilação simples é aquela separação por diferentes pontos de ebulição, só que quando eu envolvia poucos componentes. Por exemplo, água e açúcar, ou água e sal, por exemplo, né? E água e óleo. Já a destilação fracionada era aquela separação por diferentes pontos de ebulição, só que com diversos componentes. E eu disse para vocês que o principal exemplo era o petróleo. Beleza? Só que, galera, ainda falta eu falar de um método de separação que é bastante simples e é bastante similar às destilações, que é o que nós chamamos de recristalização, beleza? E o que seria a recristalização? A recristalização, gente, assim como a destilação, também é um processo de separação baseado em diferentes pontos de ebulição e fusão, beleza? De fusão e ebulição. Só que no caso da recristalização, esse processo é feito no que nós chamamos de um sistema aberto. No caso da destilação, a gente tinha um sistema fechado. A recristalização, a diferença é que agora o sistema é aberto. Tranquilo? E qual que é a principal aplicação da recristalização? É para separar o sal da água do mar. Na aula passada a gente viu como é que separava o sal da água do mar, mas o nosso objetivo na aula passada era retirar a água, no caso ali tentar tornar a água do mar potável. Beleza? Quando a gente fala de recristalização, a gente não está preocupado em obter a água, e sim obter o sal a partir da água do mar, beleza? E como é que a gente obtém o sal a partir da água do mar? Eu acho que vocês inclusive já viram essa imagem em um livro didático, por exemplo, ela é bastante comum de vir em livros didáticos. Se eu quiser obter o sal da água do mar, o que eu faço? Eu pego numa região em que eu tenho ondas ali, que tem uma elevação da maré. Quando tem uma elevação da maré, e no caso a gente tem alguns tanques, esses tanques aqui que estão na imagem, ó, ficam cheios de água do mar, água salgada, e essa água é deixada em repouso a céu aberto, no sistema que nós chamamos de sistema aberto, beleza? Quando a água está no sistema aberto, gente, ela entra em evaporação facilmente. Então a água do mar começa a evaporar. Como o sistema está aberto, o vapor de água se dispersa pela atmosfera. Ou seja, a água vai entrando em
evaporação, né? Vai evaporando, vai passando para o estado gasoso e o gás de água começa a se espalhar pela atmosfera. Nesse caso, gente, se a gente lembrar lá do sal de cozinha e da água, a água entra em evaporação facilmente, mas o sal de cozinha não entra em evaporação facilmente, beleza? Então, o que a gente pode observar? Ó, quando toda a água do sistema evaporar, o sal de cozinha irá recristalizar, uma vez que ele não entra em evaporação facilmente. E aí, se ele recristaliza e a água sai do meu sistema, o sal de cozinha permanece no meu sistema, tudo bem? Que é o que está sendo representado aqui na nossa segunda imagem. Ó. Na primeira imagem eu tenho água com sal, água salgada. Depois que a água evapora, resta no meu sistema apenas o sal, e é esse sal que a gente retira depois e purifica para fornecer o que nós chamamos do sal de cozinha que a gente utiliza na nossa casa. Então, gente, essa é basicamente a recristalização. Ela possui o mesmo princípio da destilação, a única diferença é que a gente vai ter também uma separação por diferentes pontos de ebulição. Só que no caso, essa recristalização ela é feita em um sistema aberto, beleza? Como o sistema é aberto, a água evapora, sai do meu sistema. No caso ali da água do mar, né? Vai restar apenas o sal no meu sistema. Tudo bem? Galera, além da recristalização, ainda falta falar de um último método de separação de sistemas homogêneos, que é o que nós chamamos de extração por solvente. E a extração por solvente, gente, também é muito simples e muito fácil de ser compreendida. O que seria a extração por solvente? Opa, deu uma travada aqui. A extração por solvente ela é um método de separação baseado em diferenças de solubilidade. Lembra lá da solubilidade que a gente estudou? Sua principal aplicação é na extração de substâncias de sistemas homogêneos a partir de um determinado solvente. Então, a gente usa um solvente para extrair substâncias de um determinado sistema, beleza? E quais são os principais exemplos de extração que vocês precisam lembrar? O mais clássico, gente, extração de substâncias quando a gente faz o café, ou então a extração de substâncias quando a gente retira substâncias, por exemplo, de folhas e plantas. Tranquilo? Então, o primeiro exemplo que eu acho que fica mais fácil de vocês compreenderem a extração é, por exemplo, quando a gente vai fazer um café na nossa casa. Quando a gente vai fazer um café da nossa casa, o que a gente faz? A gente pega o pó de café, que é um sistema homogêneo, e aí o que a gente faz? A gente pega água quente, e a água quente, gente, ela é capaz de dissolver substâncias presentes no grão do café. Então, a água quente vai ser o meu solvente, porque ela é capaz de dissolver. Beleza? Então, a água quente é capaz de dissolver, e aí, quando ela dissolve, ela extrai substâncias presentes no café. Então, a água está extraindo do café as principais substâncias que vão dar ali o sabor, né, e a característica ao café. E aí, quando eu faço a extração e depois faço uma filtração, que a gente viu na aula anterior, a gente obtém o café que a gente toma na nossa casa. Tudo bem? Então, reparem, é muito simples lembrar o que é extração. Quando eu falo de extração, eu utilizo uma substância, no caso aqui um solvente, né? Eu utilizo um solvente para extrair substâncias de um determinado material. No caso do café, eu utilizo água quente para extrair as substâncias do meu pó do café. Tudo bem? Só que esse método de extração ele também pode ser utilizado, por exemplo, para extrair, né, substâncias presentes, por exemplo, em folhas. Isso é muito utilizado, por exemplo, para extrair compostos presentes em certas plantas que podem ser utilizados, por exemplo, para fazer medicamentos, ou para fazer algum tipo de chá, ou para fazer qualquer, vamos dizer assim, qualquer processo relacionado a tratamento de doenças, por exemplo. Como é que a gente pode utilizar esse método de extração para extrair algumas substâncias, por exemplo, da folha? Galera, um dos principais solventes que a gente pode utilizar, por exemplo, para extrair algumas substâncias de folhas e plantas é o álcool. O álcool, gente, é um solvente muito interessante que é capaz de extrair diversas substâncias de folhas e plantas. Tudo bem? Só como exemplo, eu trouxe aqui uma imagem ó, de uma folha, né, que foi colocada numa solução com álcool. E o álcool, no caso, gente, não sei se vocês sabem, mas ele é capaz de dissolver uma substância muito importante das plantas que nós chamamos de clorofila. Então, se a gente quer extrair, por exemplo, clorofila de uma determinada planta, a gente pode utilizar o álcool. O álcool é capaz de dissolver e extrair a clorofila de determinadas folhas. Tudo bem? E aqui tem uma imagem. Ó. Eu coloco uma folha em álcool e esse álcool é capaz de ir dissolvendo e extraindo a clorofila de determinadas plantas. Tudo bem?
Então, o álcool é capaz de dissolver substâncias presentes nas folhas. E aí, no caso, né, se ele é capaz de dissolver, ele é capaz de extrair e separar substâncias presentes em algumas folhas. Tudo bem, gente? Ficou claro o que é recristalização e extração por solvente? Sim. Sim? Uhum. Pessoal, esses dois métodos são mais simples, são bastante lógicos, caem com menos frequência, porém eles são importantes de vocês saberem, porque ele não vai cair exatamente como recristalização e extração por solvente. Vai cair os conceitos relacionados a esse método de separação, porém, vamos dizer assim, envolvido em um outro contexto. Tudo bem? Então, recristalização e extração por solvente é muito importante vocês saberem, mas mais o conceito. Já a destilação simples e fracionada, esses dois tipos de métodos de separação, é importante vocês saberem o que significa, tanto que é de destilação simples quanto destilação fracionada, e entender os mecanismos de separação ali que envolve cada método. Tudo bem? Então, gente, basicamente aqui a gente fecha então a nossa aula de métodos de separação de sistemas homogêneos, que foi a aula passada, e abordando os principais 4 métodos: destilação simples, destilação fracionada, recristalização e extração por solvente. Beleza? Então, gente, já que agora a gente já fechou a aula anterior, vamos agora então de fato para a nossa aula 8, em que a gente vai começar a falar de transformações físicas e químicas. Tranquilo? E galera, como a gente vai falar agora de transformações, sempre que eu vou mudar de assunto na química, eu gosto de voltar lá naquele esqueminha que eu passei para vocês lá na primeira aula, em que a gente discute os objetos de estudo da química. E eu disse para vocês lá na primeira aula que a química é uma ciência e ela tem como objeto de estudo a matéria. Lembrando, a matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Beleza? E eu disse para vocês lá no começo que a química vai estudar 3 aspectos da matéria: propriedades, transformações e composição da matéria. Galera, até o momento a gente já estudou basicamente as principais propriedades da matéria: densidade, solubilidade, ponto de fusão e de ebulição. A gente começou a ver algumas transformações da matéria quando a gente começou a falar de separação de sistemas. A gente viu, por exemplo, ebulição, a gente viu fusão, são exemplos de transformações da matéria. E a gente também já trabalhou, até certo nível, sobre a composição da matéria. E aí a gente viu que entender composição ajuda a gente a compreender propriedades, assim como entender propriedades ajuda a gente a entender o que seria transformações da matéria. Beleza? A partir de agora, como o próprio nome da aula diz, a gente vai dar um foco principal na parte da química que estuda as transformações da matéria. E a gente, no final, até o final dessa aula e no final da próxima aula, a gente vai começar a entender principalmente um tipo de transformação que nós chamamos de reações químicas. E as reações químicas, gente, são fundamentais a gente compreender e a gente estudar aqui no nosso ensino médio. Tudo bem? Então, só para localizar, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar as transformações da matéria com o objetivo de trabalhar o que nós chamamos de reações químicas. Tranquilo? Só para começar a aula de hoje, gente, como a gente vai falar sobre transformações da matéria, eu tenho que começar a aula, então, trazendo os 2 principais tipos de transformação que a gente pode ter quando a gente faz alguma alteração na matéria, que é o que nós chamamos de transformações físicas e transformações químicas. Se a gente entende a diferença entre uma transformação física e química, depois fica fácil a gente compreender o que é uma reação química. Beleza? Como eu preciso trabalhar esses 2 conceitos inicialmente com vocês, o que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns exemplos de transformações, então eu tenho aqui alguns exemplos de transformações, e eu quero, pegando basicamente com o conhecimento prévio de vocês, o que vocês sabem até o momento de química, tentar entender o que vocês entendem por transformações físicas e transformações químicas. Então, eu vou trazer alguns exemplos e a gente vai fazer algumas discussões abordando essas 2 definições. Beleza? Pessoal, para começar, vamos pegar, por exemplo, a água. Imagina que eu tenho, por exemplo, água no estado sólido, ou seja, eu tenho gelo, e aqui eu tenho uma transformação. E qual vai ser essa transformação? Vai ser a fusão da água. O que é a fusão da água? É quando a água sai do estado sólido para o estado líquido. Se a água está saindo do estado sólido para o líquido, está havendo uma transformação. Beleza? Então, aqui tem uma transformação. Beleza? Galera, agora eu pergunto para vocês, pensando na ideia prévia que vocês têm de transformações físicas e químicas, a transformação, a fusão da água, quer dizer,
a transformação da água do estado sólido para o líquido, o derretimento do gelo. Na opinião de vocês, vocês acham que essa transformação é uma transformação física ou química? Se eu falar agora, por exemplo, da ebulição da água. A ebulição da água é um método, na verdade é um método, ó. A ebulição da água é uma transformação física ou química? Vamos pegar agora um outro exemplo. Imagina que eu pego um pedaço de papel e amasso esse pedaço de papel. Pessoal, o ato de amassar o papel, quando eu amasso o papel, nesse caso eu tenho uma transformação física ou química? Agora imagina que eu pego um pedaço de papel e eu faço a queima do papel, ou seja, eu coloco fogo no meu papel. Pessoal, quando o papel queima, eu tenho, no caso, uma transformação física ou química? Se eu pensar agora, por exemplo, no apodrecimento de uma maçã. Quando eu apodreço uma maçã, quando a maçã tem apodrecimento, eu tenho uma transformação física ou química? Porém, para ajudar a gente a definir e diferenciar o que são essas transformações, eu vou trazer primeiro uma definição, depois eu volto em cada exemplo e a gente vai vendo se faz sentido quando a gente pensa em cada definição do que é transformação física e química. Beleza? Quando a gente fala de transformação física, o que seria uma transformação física, gente? Transformações físicas são transformações em que não há, muita atenção na transformação física, não há mudança na composição dos materiais ou substâncias. Pensa que composição, gente, está relacionado àquilo que compõe uma substância, ou seja, a natureza da minha substância. Então, na transformação física, não há mudança nessa composição, ou seja, a natureza da minha substância não muda. Então, se eu penso nessa ideia de que transformação física, quando eu tenho uma transformação física, não há mudança na composição de uma determinada substância ou de um determinado material, agora faz sentido a gente vir aqui, ó, e diferenciar cada tipo de transformação. Pensa comigo, gente, quando eu faço a fusão da água, ou seja, o gelo começa a derreter, a água que está derretendo, ela em algum momento deixa de ser água, continua sendo água. A única coisa que muda é o que nós chamamos de forma física da água. A água sai do estado físico, que seria o estado sólido, e vai para o estado líquido. Então, quando eu falo de uma transformação que eu chamo de transformação física, eu não mudo a natureza da minha substância. Como a água está apenas derretendo, ela está apenas passando do estado sólido para o líquido, a água não deixa de ser água, a água não muda a sua composição, ou seja, a água não muda a sua natureza. Se a água não muda a sua natureza, não tem uma mudança na composição da água, essa transformação só pode ser uma transformação física. Tudo bem? Quando eu falo também da ebulição da água, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, eu também vou ter um tipo de transformação física. Física. E por que é uma transformação física também? Porque quando a água sai do estado líquido para o gasoso, ela não deixa de ser água. A água continua sendo água, o que muda é apenas o estado físico. A água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Beleza? Ou seja, quando a água sai do estado líquido para o gasoso, não há mudança na composição. A água continua sendo água. Se a água continua sendo água, eu só mudei a estrutura física dessa substância, no caso, então, eu tenho o que eu chamo de uma transformação física. Tudo bem? Quando então eu amasso o papel, agora sim fica bem mais claro que, no caso, amassar o papel é uma transformação física. Porque nesse caso, gente, o papel em nenhum momento muda a sua composição. O papel continua sendo papel, a única coisa que eu mudei foi a forma física desse papel. Inicialmente o papel estava no formato de uma folha, né? Quando eu amasso, eu formo uma bolinha de papel. Tudo bem? Então, toda vez que eu falo de uma transformação física, eu estou falando de processos em que a natureza, a composição da minha substância não muda. Tranquilo? Já quando eu falo de transformações químicas, agora já vai ter o oposto. Nas transformações físicas, gente, quando eu tenho uma transformação física, né, esse tipo de transformação são transformações em que há, no caso aqui então na transformação física, há mudanças na composição dos materiais ou substâncias. Ou seja, aqueles materiais e substâncias mudam a sua composição. Tudo bem? E agora, pessoal, muita atenção nisso aqui, ó. As transformações químicas também podem ser chamadas de reações químicas. Quando eu falo de reações químicas, eu estou falando da mesma coisa que transformações químicas. É a mesma coisa. Transformações químicas é a mesma coisa do que reações químicas. Tudo bem? E, pessoal, se a gente pensa então agora na definição de transformação física ou reação química, que é uma transformação em que há mudança na composição dos materiais, agora fica fácil a gente definir aqueles exemplos que eu trouxe para vocês, né? Por exemplo, no caso, a queima do papel. A queima do papel
é uma transformação física ou química? É uma transformação química. E por que é uma transformação química, gente? Pensa comigo, foi justamente o que vocês falaram anteriormente, né? Quando eu queimo o papel ele passa por uma transformação e ele muda a sua composição. É só você pensar o seguinte, ó, quando você queima o papel deixa de possuir as mesmas propriedades. Ou seja, de uma forma mais simples, o papel deixa de ser papel. E o papel se transforma em outras coisas. Por exemplo, ele pode se transformar em carvão, que seria a parte mais escura que é formada ali no caso, né? Aquele resíduo mais escuro ali, mais preto que a gente tem, né? Que é o que a gente chama de carvão. O papel também ele pode se transformar, por exemplo, em cinzas. Então é formado cinzas aqui nesse processo. E no caso também pode ser formado aqui no caso gases, que seria basicamente a fumaça desse processo. Beleza? Então repare, quando eu queimo o papel deixa de ser papel, ele se transforma em outros componentes. Então ele pode se transformar, por exemplo, em carvão, pode se transformar em cinzas, ou pode, por exemplo, se transformar em gases, que seria a fumaça do meu processo. Tudo bem? Se no caso, quando eu transformo o papel, quando eu queimo o papel, eu mudo a natureza, eu mudo a composição das minhas substâncias, nesse caso eu tenho o que eu chamo de uma transformação química. Beleza? Ou então eu posso chamar isso aqui de uma reação química. Quando eu falo então do apodrecimento da maçã, esse tipo de transformação é uma transformação que eu chamo de química. E por que é uma transformação química, gente? Porque as substâncias que compõem a maçã, no momento que a gente tem a decomposição, as substâncias mudam a composição. No caso, antes e o depois, se a gente pensa a maçã antes e a maçã depois, as substâncias que estão antes do apodrecimento não são as mesmas das substâncias que estão após o apodrecimento da maçã. Tudo bem? Então, nesse processo de apodrecimento, eu mudo a composição das minhas substâncias. Se eu mudo a composição das minhas substâncias, eu tenho uma transformação que eu chamo de transformação química. Tudo bem? Então, o apodrecimento da maçã é uma transformação química porque, nesse processo, as substâncias da maçã sofrem alteração na composição. Tranquilo? Só que, pessoal, essa definição de transformação física e química, ela é muito importante vocês entenderem, no caso aqui, o conceito, né, do que é uma transformação física e química. Porém, é muito importante vocês conseguirem entender como que a gente diferencia uma transformação física de uma transformação química. E na prática, gente, como é que a gente pode diferenciar esses dois tipos de transformação? Então, a partir de agora, o que a gente vai tentar entender? Como nós podemos identificar se uma transformação é física ou química. Para a gente diferenciar esses tipos de transformação, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que nós chamamos de indícios de uma reação química. Lembrando que reação química é a mesma coisa que transformação química. Beleza? São sinônimos. Então, a gente precisa, então, agora estudar indícios de uma reação química. Se a gente reconhece os indícios de uma reação química, a gente consegue diferenciar uma transformação química de uma transformação física. Beleza? E aqui eu trouxe alguns exemplos de indícios que podem ser perceptíveis facilmente. Por exemplo, alguns indícios podem me dizer se eu estou tendo uma reação química ou uma transformação física. São eles, por exemplo, mudança de cheiro, mudança de cor, mudança de gosto e liberação de gás. Quando eu tenho essas características, eu posso ter o que eu chamo de uma reação química. Ou seja, isso aqui são indícios de que uma reação química pode estar acontecendo ali no meu sistema. Tudo bem? Pessoal, muita atenção porque eu estou falando de indícios. Ou seja, essas características, mudança de cheiro, de cor, de gosto e liberação de gás, podem indicar que está acontecendo uma reação química. Nem sempre que acontecer essas mudanças, eu posso afirmar que de fato está acontecendo uma reação química. Porém, a gente vai começar a analisar agora esses indícios para a gente começar a entender como é que a gente pode identificar se está acontecendo uma reação química ou uma transformação física. Beleza? Para isso, o que eu vou fazer? Deixa eu só voltar aqui. Tá aqui, nas minhas imagens, né? Vamos pegar, por exemplo, o apodrecimento da maçã e eu discuti com vocês que o apodrecimento da maçã era uma transformação química. Ou seja, nesse caso eu tenho reação química ou transformação química. Tranquilo? Vamos agora pensar nesses critérios, nesses indícios de transformação para a gente ver se faz sentido quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente vai diferenciar uma transformação física de uma transformação química. Beleza?
Então vamos lá, gente, eu vou utilizar esses critérios, agora pensando, por exemplo, no apodrecimento da maçã. Galera, vamos pensar comigo. Quando a maçã está apodrecendo, eu tenho uma mudança no cheiro do meu material? Sim ou não? A maçã muda o cheiro quando está apodrecendo, não tá? Então eu já percebi, ó, tem um primeiro indício de que ali pode estar acontecendo uma reação química. Beleza? Agora pensa comigo, gente. Quando a maçã está apodrecendo, tem uma mudança de cor? Sim. É bem visível, né? Então, se tem uma mudança de cor, eu tenho um segundo indício que pode estar acontecendo uma reação química. Vamos lá, gente. Próximo indício, mudanças de gosto. Pessoal, quando a maçã está apodrecendo, há mudança no gosto? Sim. Sim. Com certeza, né? Com certeza há mudança do gosto. Então aqui, ó, eu já tenho mais um indício de que pode estar acontecendo uma reação química. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de perceber. Mas, pessoal, quando está acontecendo o apodrecimento da maçã, há uma liberação de gás? E, pessoal, aí já fica a dica. Toda vez que eu tenho um processo de apodrecimento ou decomposição, sempre há ali a formação de gases. E esses gases geralmente vão ser os gases que vão dar o cheiro, normalmente um cheiro ruim, né, para esse processo. Tudo bem? Então, toda decomposição vai estar relacionada ali à liberação de gás. Só que como gás, a maioria desses gases a gente não consegue ver, então a gente não consegue perceber visualmente, mas a gente consegue perceber, por exemplo, pelo olfato. Tudo bem? Então, nesse caso, há liberação de gás também. Então, eu tenho aqui, ó, mais um indício de que está acontecendo uma reação química. Reparem, gente, como eu tenho vários indícios de que está acontecendo uma reação química, eu posso afirmar com quase 100% de certeza, mas aqui eu já vou falar com 100% de certeza. Quando eu tenho apodrecimento da maçã, eu vou ter um exemplo de reação química, ou seja, de transformação química. Tudo bem? Perceberam como é que a gente utiliza esses critérios para diferenciar os tipos de transformação? Pessoal, agora vamos pensar na mesma ideia e vamos analisar o papel. Vamos pegar os critérios, né, e vamos aplicar aqui para definir se de fato a queima do papel, como eu tinha afirmado para vocês, é um tipo de transformação química. Vamos pensar, gente, quando a gente queima o papel, deixa eu apagar isso aqui, vamos pensar no primeiro critério, né? Quando eu queimo o papel, há uma mudança no cheiro? Sim. Sim. Tanto que a gente vai sentir um cheiro forte de fumaça, né? Um cheiro de queimado. Então, tem o primeiro critério, muda o cheiro. Quando eu queimo o papel, gente, há uma mudança na cor? Então, sim, muda a cor. No caso, o papel, que é inicialmente branco, né, ele passa a ter uma coloração mais escura, mais voltada para o preto, né, que seria a formação do carvão, ou então mais voltado para o cinza, formando a cinza também. É possível. Então, há mudança de cor. Pessoal, agora esse aqui é um pouquinho mais difícil, né? Mas quando a gente queima o papel, há uma mudança no gosto do papel? Bom, se a gente pensar, a gente não come papel, né? Então, reparem que quando a gente fala de gosto, gente, nem sempre a gente pode aplicar esse critério para a maioria das substâncias. Por exemplo, o caso do papel, a gente não come papel, mas é fácil de imaginar, né? Que provavelmente o papel inicialmente vai ter um gosto de papel e depois vai ter um gosto de papel queimado, um gosto mais ou menos de carvão, né? Mas, por exemplo, existem substâncias na natureza que são tóxicas, que a gente não pode provar, que a gente não pode ver se há uma mudança de gosto. Então, mudança de gosto, gente, nem sempre a gente pode utilizar como um indício de reação química, porque nem sempre a gente vai poder provar as substâncias, beleza? Aqui, nesse caso, com certeza vai haver uma mudança de gosto, porque no início a gente vai ter um papel, depois a gente vai ter papel queimado. Então, a gente não prova papel, mas pela intuição a gente pode dizer que há uma mudança de gosto ali no caso. Agora, vamos pensar no último critério, gente. Quando eu queimo o papel, há uma liberação de gás? Sim ou não? Casos, basicamente, o que a gente conhece popularmente como fumaça. Na fumaça estão saindo uma quantidade de gases ali no caso, beleza? Então, quando há uma queima, há a formação de fumaça, que a gente pode estar representando ali como os gases da minha reação química. Então, galera, percebam, ó, quando a gente tem os critérios, a gente pode começar a ter indícios de que está acontecendo uma reação química, beleza? Então, sempre que tiver uma reação química, eu vou ter mudanças em cada um desses critérios, cheiro, cor, gosto ou liberação de gás. Tem alguns critérios que a gente pode utilizar para perceber se está acontecendo uma reação química que vão envolver, vamos dizer assim, indícios não tão perceptíveis. Por exemplo, mudanças de pH. A gente vai entender o que é pH lá no segundo ano, então não cabe aqui a gente discutir o que é pH, mas quando eu tenho uma mudança de pH, eu posso ter uma reação química. Ou então, quando eu tenho uma alteração da temperatura sem aquecimento ou resfriamento, ou seja, sem eu colocar uma substância no fogo ou no freezer, por exemplo.
Se eu altero a temperatura do meu sistema sem de fato fazer um aquecimento ou um resfriamento artificial, eu posso ter uma reação química também, beleza? Só que como esses indícios são um pouquinho mais... A gente precisa de instrumentos para medir essa variação, a gente geralmente não trabalha muito a fundo isso aqui no primeiro ano, mas nos próximos anos. Por enquanto, eu quero só que vocês pensem que a gente pode identificar uma reação química por mudanças de cheiro, cor, gosto e liberação de gases. Beleza? Só que o que eu quero que vocês percebam, gente? Esses indícios muitas vezes podem trazer confusões. E aí vocês têm que ser bem criteriosos quando vocês vão utilizar esses critérios para saber se uma reação, se uma transformação é física ou química. Por exemplo, vamos pensar aqui agora que eu tenho a seguinte situação, ó, que eu tenho uma dissolução de sal em água. Imagina que eu peguei sal e dissolvi esse sal em água. Gente, quando eu dissolvo sal em água, eu tenho aqui no caso uma transformação física ou química? Vamos lá, vamos pensar, gente. Quando eu coloco o sal na água, o sal deixa de ser sal? Não, o sal continua sendo sal. Qual que é a diferença? O sal, você lembra que eu falei para vocês que quando a gente dissolve o sal na água, o sal começa a ocupar os espaços vazios entre as moléculas de água? Coloca o sal na água, a única coisa que a gente observa é que o sal se espalha, se mistura com a água, tudo bem? Que a gente chama de dissolver. O sal se dissolve em água, beleza? Quando a gente dissolve o sal na água, a água, gente, ela muda a composição, ela deixa de ser água, mas ela continua sendo água, a água não muda a composição. O que a gente tem agora é uma mistura de água com sal. Tanto que a gente não fala, a gente não muda o nome, né? Quando a gente vai falar de um sistema que tem água e sal, a gente fala ou água salgada, porque é a água com sal, ou então a gente fala simplesmente água com sal. Então, em nenhum momento a gente muda a composição. O sal continua sendo sal, a água continua sendo a água. A única diferença é que agora tanto o sal quanto a água estão ocupando o mesmo sistema, tudo bem? Eles estão dissolvidos, o sal se dissolve na água. Tranquilo? Só que, gente, quando a gente utiliza esses critérios, vai ser muito fácil a gente confundir e muitas vezes a gente pode acreditar que aqui pode estar acontecendo uma reação química simplesmente analisando esses critérios. Por quê, gente? Pensa comigo. Quando eu coloco o sal na água, tem uma mudança de cheiro? O que vocês acham? Não. O sal continua tendo cheiro de sal, a água continua tendo cheiro de água. A água quase não tem cheiro, né? A gente só percebe de vez em quando um cheirinho ali na água, dependendo da situação, mas quase não tem cheiro. Pensa comigo, gente. Quando eu coloco o sal na água, tem mudanças de cor? Não. Se você não falar, não provar a água para ver se a água está salgada, não tem como eu identificar se a água é doce ou salgada. Tudo bem? Então não há mudança de cor. Agora, muito cuidado. Quando eu coloco o sal na água, há mudança de gosto? Não, gente, não há mudança de gosto. Por que não há mudança de gosto? Qual que é o gosto do sal, gente? Isso mesmo. O sal, gente, ele é salgado. A água tem gosto? Não, a água não tem gosto, né? Quando eu misturo o sal na água, o que acontece? A única diferença é que a água inicialmente não tinha gosto. Quando eu coloco o sal, agora eu misturo sabores. Eu misturo o sabor salgado do sal e junto com o sabor da água, que na verdade é algo sem sabor. Então, na verdade, a gente está mudando, alterando o sabor da água, mas não porque está acontecendo uma reação química. Simplesmente o sal, porque o sal, que é salgado, está se misturando com a água. Tudo bem? Então, não há mudança no gosto. O sal continua tendo sabor salgado, a água continua sem sabor. Beleza? A única diferença é que agora essas duas substâncias estão ocupando o mesmo sistema. Aí quando eu provo, eu vou sentir o gosto do sal e o gosto da água. Como a água é sem gosto, eu vou sentir apenas o gosto do sal. Então, porque isso aqui, gente, é peguinha de prova, quase certeza, viu, gente? Sempre que eu tenho uma dissolução, por exemplo, sal em água, açúcar em água, outra substância que dissolve em água. Por exemplo, se eu coloco achocolatado no leite, também é uma transformação física. Todo o processo de dissolução vai ser uma transformação física, beleza? Não confunda. Só que muita atenção, porque também na mesma ideia que pode ter essa peguinha com dissolução de sal, também pode ter um exemplo, por exemplo, quando a gente pega um comprimido efervescente e coloca em água. O que seria um comprimido efervescente, gente? Pode pensar aí, por exemplo, no Sonrisal, no Eno, no Estomazil, aqueles comprimidos que geralmente a gente toma para curar a azia. Vitamina C. Vitamina C também é um efervescente. Os comprimidos efervescentes, quando a gente coloca em água, a gente tem uma formação de uma grande quantidade de bolinhas. E o que são essas bolinhas que são formadas quando a gente coloca esse comprimido em água? É a formação de gases. E agora, muita atenção.
Lembra dos critérios que eu falei para vocês de indícios de reação química? Quando eu coloco, dissolvo, por exemplo, um comprimido efervescente em água, não vou ter mudança de cheiro, de cor, nem de gosto, depende, né, do comprimido, né? Mas na maioria dos casos vai funcionar como sal de cozinha, simplesmente uma dissolução. Só que no comprimido efervescente, quando começa a soltar as bolinhas, há uma liberação de gases. E aí, galera, muita atenção. Quase sempre, aí eu tô falando quase sempre, porque pode ter exceções, quase sempre que você tiver um processo e tiver uma grande liberação de gás, é muito forte o indício de que está acontecendo uma reação química. Tudo bem? Então, no caso do comprimido efervescente, quando a gente coloca ele em água, como está liberando uma quantidade muito grande de gases, nesse caso, o que está acontecendo aqui, ó, é uma reação química, ou seja, uma transformação química. Mas isso só ocorre porque está acontecendo uma liberação muito grande de gases. E esses gases são provenientes de uma reação química entre os componentes ali do meu comprimido efervescente. Tudo bem? Por isso que ele chama efervescente, porque ele entra em água, ele começa a liberar uma grande quantidade de gases. Esses gases são liberados através de uma reação química. Muito cuidado! A gente pode utilizar esses indícios para saber se está acontecendo uma reação química, porém eles são apenas indícios, eles são apenas pistas para a gente identificar se está acontecendo uma reação química. Todas essas pistas a gente pode levar para uma análise um pouquinho maior, para um laboratório, por exemplo, e de fato comprovar se está acontecendo uma reação química ou não. Mas esses indícios são fortes, muitas vezes eles vão ser fundamentais para a gente visualizar se está acontecendo uma reação química. Beleza? E pessoal, só que vocês fizeram muita pergunta, gente. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui para não ocupar muito tempo, mas eu preciso terminar esse assunto da aula de hoje, beleza? Então vou ficar um pouquinho aqui depois da aula, mas é bem pouquinho. A gente precisa primeiro começar a entender como é que a gente representa uma transformação química. Pessoal, toda vez que eu vou representar uma transformação química, ou seja, uma reação química, como uma transformação química muda a composição, para eu aprender a representar uma transformação química, eu preciso primeiro aprender como que eu represento a composição de uma substância. Se eu entendo como representa a composição da substância, eu posso representar uma transformação química. Beleza? Como que eu represento a composição de uma substância, gente? Toda substância é formada a partir de átomos. Lembrem disso, toda substância da natureza é formada por átomos. Beleza? E os átomos que compõem uma determinada substância são sempre representados ou indicados por sua respectiva fórmula química. Então, quando eu represento a composição de uma determinada substância, eu sempre vou representar a fórmula química, que basicamente está indicando os átomos que compõem aquela determinada substância. E como que a gente representa uma fórmula química? Vamos pegar, por exemplo, a água. A água, gente, voltou. A gente aprende desde lá de muito pequeno que a fórmula química da água é H2O. O que significa a fórmula da química da água ser H2O? Significa que a água é formada por moléculas e cada molécula de água é formada pela união de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. E aí por isso que a gente diz que a fórmula química da água é H2O, porque como nós temos 2 hidrogênios, então nós temos H2, indicando que tem 2 hidrogênios. Como a gente só tem um oxigênio, a gente coloca apenas um oxigênio. Então a molécula de água é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio, por isso que a gente diz que a fórmula química da água é H2O. Tudo bem? Então, toda vez que eu vou representar uma fórmula química, gente, eu sempre vou ter a seguinte distribuição. Ó. A fórmula química ela vai ter as letras. Então, sempre as letras vão representar os átomos que compõem a substância. Por exemplo, no caso da água, eu tenho 2 átomos distintos. Eu tenho átomos de hidrogênio, que é representado pela letra H, hidrogênio. E eu também tenho o oxigênio, que é representado pela letra O. E, pessoal, toda a fórmula química, ou a maioria das fórmulas químicas, também vão vir com um número. E o que o número da minha fórmula química vai indicar? O número subscrito representa a quantidade de cada átomo. Então, vai identificar a quantidade de cada átomo ali na minha fórmula química. Beleza? Então, no caso da água, esse H2 representa que tem 2 hidrogênios. Tudo bem? Muita atenção, porque isso aqui, gente, é um dos pontos que tem mais erro no primeiro ano. Confundir esse número. Esse número de baixo, gente, ele sempre indica a quantidade de cada átomo na minha molécula. Beleza? Muita atenção aqui, ó, porque isso aqui é muito importante. Pessoal, a fórmula química da água é H2O. Se eu quisesse, eu poderia reescrever essa fórmula química dessa forma aqui, ó. Eu poderia dizer que a fórmula química da água
é H2O1. Isso tá certo? Tá certo. Porque quando eu falo de uma molécula de água, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então eu poderia escrever H2O1. Só que muitas vezes na química, quando a gente tem um índice com o número 1, muitas vezes a gente não precisa representar esse índice. Então ele pode ficar subentendido na minha fórmula. Então é por isso que eu escrevo no lugar de H2O1, eu escrevo simplesmente H2O, porque esse 1 fica subentendido na minha fórmula. H2O é a mesma coisa que H2O1. Tudo bem? Quando a gente fala de uma substância, então fala de uma fórmula química, a gente pode ter classificação de substâncias de duas formas. O que a gente chama de substâncias simples ou substâncias compostas. O que seria uma substância simples, gente? Vamos pegar, por exemplo, o oxigênio. Imagina o oxigênio, no caso, o cilindro de gás oxigênio que geralmente a gente utiliza aí nos hospitais, que inclusive agora na pandemia está sendo fundamental, né? Quando a gente fala de gás oxigênio, que geralmente está no cilindro lá, que a gente chama simplesmente de cilindro de oxigênio, mas que tem o gás oxigênio, a fórmula química do gás oxigênio é O2. O que significa a fórmula química do gás oxigênio CO2? Que cada molécula de gás oxigênio é formado pela união de 2 átomos de oxigênio. Beleza? Então, sempre numa molécula de gás oxigênio eu vou ter 2 átomos de oxigênios unidos. Tranquilo? Só que, pessoal, o que eu quero que vocês observem? No gás oxigênio, eu tenho uma molécula formada apenas por um tipo de átomo, que seria o átomo de oxigênio. Eu só mudo a quantidade desse átomo. Porém, no gás oxigênio, eu tenho apenas um tipo de átomo, que é o oxigênio. Isso é a definição do que nós chamamos de substâncias simples. Substâncias simples, gente, são as substâncias formadas apenas por um tipo de átomo. Por exemplo, O2 tem apenas oxigênio, gás hidrogênio, que é o H2, tem apenas átomos de hidrogênio, N2, que é o gás nitrogênio, tem apenas átomos de nitrogênio. E a gente pode ver isso pela fórmula química. Tem apenas oxigênio, apenas hidrogênio e apenas nitrogênio. Tudo bem? E o que seria uma substância agora que nós chamamos de composta? Substância composta, pela lógica, gente, são substâncias formadas por mais de um tipo de átomo. Por exemplo, a própria água, H2O, tem hidrogênio e oxigênio, tem 2 tipos de átomos, é uma substância composta. Por exemplo, gás carbônico, CO2, também é uma substância composta, porque tem carbono e oxigênio. HCl, que é o ácido clorídrico, tem hidrogênio e cloro, também é uma substância composta. Ácido nítrico tem hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, tem 3 átomos diferentes, também é uma substância composta. Tudo bem? Então, substâncias simples têm apenas um tipo de átomo, por exemplo, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio. Substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de átomo. E galera, como é que eu identifico uma substância? Gente, muita atenção! Toda substância da natureza apresenta uma única fórmula química. O que significa isso, gente? A fórmula química da água é H2O, não é? Qualquer água que eu encontrar na natureza, pode ser uma água, por exemplo, aqui no Brasil, ou lá na China, ou lá na Suíça, por exemplo, toda essa água vai ter a mesma fórmula química, H2O. Toda molécula de água, independente de qualquer lugar do planeta que eu encontrar essa água, vai ter sempre a mesma fórmula química, H2O. Tudo bem? Então toda substância tem apenas uma única fórmula química. E aí o que a gente pode concluir com isso, gente? Qualquer transformação nessa fórmula irá indicar uma mudança de composição dessa substância. E toda vez que a gente fala de uma mudança de composição, a gente fala de uma reação química. Beleza? Então como é que eu posso identificar de fato que está acontecendo uma reação química? Se eu mudo a composição, se eu mudo a fórmula química de uma determinada substância, aí sim eu posso dizer, está acontecendo uma reação química. Vamos pegar, por exemplo, o caso da água. Pessoal, a fórmula química da água é H2O. Isso significa que a água, no caso a água líquida ali no caso, ou sólida ou gasosa, tudo é água, vai ter sempre a mesma composição. Uma molécula de água formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Fórmula química H2O. Se eu fizer qualquer alteração nessa molécula, agora eu já vou ter uma outra substância. Por exemplo, se eu pego agora uma substância muito similar à água, que é H2O2, eu já não tenho mais água, eu vou ter uma outra substância. Essa substância H2O2, eu chamo ela de peróxido de hidrogênio, que é mais popularmente conhecida como água oxigenada. Beleza? E se vocês verem as propriedades, a água oxigenada
é completamente diferente da água, tudo bem? Ou seja, são substâncias diferentes. E reparem, mesmo tendo fórmulas químicas similares, só o fato de eu ter uma alteração na quantidade de oxigênios já muda completamente a minha substância. Por exemplo, se a gente fosse olhar como é que seria a estrutura de uma molécula de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, né? A gente não teria mais simplesmente 2 hidrogênios para cada oxigênio. A gente teria, no caso, 2 hidrogênios unidos com 2 oxigênios. Então a gente tem 2 oxigênios, 2 hidrogênios. Essas moléculas, tanto de água quanto de água oxigenada, também são diferentes. Ou seja, a gente tem substâncias diferentes nesse caso. A água é completamente diferente da água oxigenada. Tudo bem? E pessoal, agora imagina o seguinte. Imagina que eu pego a água e eu consiga fazer um processo de transformação. E eu transforme a água em água oxigenada. Pessoal, esse processo de transformação da água em água oxigenada é uma transformação física ou química? Química. Por que é química? Porque, reparem, gente, quando eu pego a água e mudo para água oxigenada, eu mudo completamente a composição. Não tem mais os mesmos átomos nas duas substâncias. A água, que era H2O, passa a ser H2O2. Eu mudo os átomos, eu mudo a composição da minha substância. Portanto, é uma transformação química. Beleza? Então, o que eu quero que vocês gravem a partir de agora, que é o objetivo dessa aula? Gente, toda vez que eu tiver uma reação química ou uma transformação química, sempre que ocorrer uma reação química ou uma transformação química, como está escrito aqui, haverá uma alteração, pode ser também uma recombinação, nos átomos que compõem uma determinada substância. Então, toda vez que eu tenho uma reação química, gente, os átomos da minha substância ou estão se recombinando ou estão alterando, estão mudando a natureza. Tudo bem? Então, sempre que eu mudo a natureza do átomo, eu posso ter uma reação química. Por exemplo, vamos pegar, só para a gente finalizar a aula, um exemplo do papel. Pessoal, o papel, ele é basicamente formado por uma substância que nós chamamos de celulose, que tem fórmula química C6H10O5. Uma fórmula estrutura básica. A estrutura básica da celulose é C6H10O5. Tem 6 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios. Se eu pego esse papel e queimo, eu vou ter uma transformação química. E o que seria a transformação química do papel? Se o papel é formado basicamente por celulose e eu queimo essa celulose, o que acontece? Essa celulose, que é formada por C6H10O5, sofre uma transformação. Essa transformação vai formar, por exemplo, o gás carbônico, que está presente na minha fumaça. Beleza? E a gente vai começar a estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo na próxima aula. E reparem, gente, que o gás carbônico possui uma outra fórmula química, CO2. CO2 é completamente diferente da fórmula química da celulose, que é C6H10O5. Se eu mudo os átomos, mudo a estrutura dos meus átomos, mudo a composição da minha substância, eu tenho uma transformação química. Beleza? E essa celulose, ela também pode se transformar em um outro componente. Essa celulose pode se transformar também em água. Ou seja, a fórmula química da água é H2O, completamente diferente da fórmula química da celulose, que é C6H10O5. Se eu mudo a estrutura, mudo a composição, mudo a fórmula química, mudo os átomos da minha substância, e aqui eu também vou ter uma transformação química. Tranquilo, gente? Então, o que eu quero que vocês observem a partir de agora? Toda vez que eu tiver uma transformação química ou uma reação química, eu estou alterando ou reorganizando os átomos da minha substância. E quando eu altero os átomos da minha substância ou reorganizo esses átomos, eu tenho sempre uma mudança na composição. Eu sempre tenho uma transformação ou uma reação física. Dedicar esse último momento da aula só para mostrar um exemplo de como isso aqui pode cair numa prova, que eu acho que pode ser importante para vocês futuramente. Quem então estiver apressado e quiser sair, já pode sair, estão liberados. Quem quiser ficar para ver o exemplo, só ficar aí que eu vou resolver ele bem rapidinho, é só um. O que eu digo nesse exemplo aqui, gente? A imagem abaixo representa uma transformação envolvendo duas substâncias. E aqui eu tenho dois momentos, esse momento da transformação e esse momento. E essa setinha está indicando que está acontecendo uma transformação. Aqui eu tenho meu primeiro momento, aqui eu tenho meu segundo momento e eu tenho uma transformação nesse caso. Beleza? E o que seriam essas duas substâncias que eu estou indicando aqui no meu sistema? Essas duas substâncias. Vamos pegar primeiro a minha primeira imagem, que é antes de acontecer a reação química. Nesse sistema aqui primeiro eu tenho duas substâncias. Essa primeira substância que eu circulei, formada por dois átomos com cor branca, seria minha substância 1. Beleza? E essa outra substância que está sendo indicada aqui com essa bolinha preta
seria a minha segunda substância. Então, isso aqui seria a minha substância 2. Beleza? Então, eu tenho duas substâncias aqui no meu primeiro caso. Substância 1, formada pela união de dois átomos aqui que estão sendo representados com a cor branca. E aqui uma outra substância com um átomo representado com a cor preta. Beleza? O que aconteceu? Eu fiz um processo de transformação, que está sendo indicado por essa bolinha, e eu obtive a situação aqui do meu segundo sistema. Agora, os átomos que estavam formando a substância que está com a coloração branca se juntaram com os átomos de coloração preta. E eu formei uma outra substância, que agora é formada pela união entre os átomos. E eu vou chamar essa substância aqui, ó, de substância 3. Beleza? Pessoal, agora eu pergunto para vocês. Essa transformação que ocorreu aqui, que está sendo representada por essa imagem, é uma transformação física ou química? Isso. O que aconteceu com os átomos, gente? Concorda que eles se recombinaram? Inicialmente tinha dois átomos brancos unidos, um átomo preto ali no caso, eles se uniram. Quando eles se unem, eles vão mudar a composição, eles vão mudar a fórmula química. Ou seja, eles vão formar uma outra substância. Beleza? Sempre que eu tiver uma recombinação ou alteração de átomos, muda a composição e nesse caso eu sempre vou ter uma transformação química. Beleza? Então isso aqui é muito importante vocês imaginarem, gente. Se vocês fecharem o olho e imaginar uma transformação química, o que eu quero que vocês imaginem? Átomos se recombinando, átomos mudando de posição e formando outras substâncias. Sempre que você tiver uma recombinação e uma transformação de átomos, você tem uma transformação química.